Kim Jong-un. Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liege Tech, vídeo opinião, vamos falar um pouco mais sobre Windows. Galera, vamos falar um pouquinho mais aí sobre o Windows. Eu tô aqui até com a minha camisa do Tux, né? Do Pinguim. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre o Windows. Daqui a pouco faz uma semana que o Windows 10 foi aposentado. Esses dias, pessoal, eu vi um vídeo de um canal que eu acompanho de Linux, Riker Linux, eu acho que é Riker Linux, o jeito certo de pronunciar. Gosto muito do canal dele. Interessante que ele é um ex-usuário de Macintosh, né? Ele não é um ex-usuário de Windows que foi para Linux, ele é um ex-usuário de Macintosh, que há muito tempo foi para o Linux e faz muito conteúdo sobre Linux, trabalha com Linux e o canal dele é bastante interessante. E se não me engano, ele estava fazendo um react de um outro canal também que eu acompanho. E nesse vídeo eu vi uma fala que me chamou muita atenção e tem todo sentido. E dizia-se mais ou menos assim: hoje a Microsoft se tornou a maior divulgadora e impulsionadora de Linux para computadores comuns. Gente, isso faz todo sentido, mas todo sentido do mundo. Isso faz agora essa frase. E são, sabe, tem três motivos que eu classifico que define bem essa frase aí, né? E eu vou classificá-los na seguinte ordem, exatamente nessa ordem, no meu entendimento. O primeiro motivo é o Windows 11 por si só. O Windows 11, as pessoas, uma parte considerável das pessoas, elas não estão a fim de mudar o jeito de usar o Windows. E não dá para negar que o Windows 11 ela força a pessoa a mudar o jeito de usar o Windows. E muito, não é pouco, é muito, né? As pessoas não estão habituadas a isso. Tanto é que o Windows 8 foi um fracasso. Por causa de quê? Vocês sabem por que o Windows 8 foi ruim? Não foi por causa do sistema em si, não. Não foi. Diferentemente do que aconteceu com o Windows Vista, que chegou no momento em que as máquinas, o padrão de máquina da época não aguentava rodar ele, né? O Windows Vista, o padrão de máquina da época não aguentava rodá-lo plenamente. Então o Windows Vista, de fato, ele acabou servindo de saco de pancada para que e isso propiciou com que as coisas evoluíssem, né? O Windows 8 não tinha problema para rodar em lugar nenhum. Aliás, o Windows 8 roda até onde o Windows 10 não roda. O Windows 8, o 8.1, ele roda. Não estou dizendo que ele rodava. Estou colocando no presente. Ele roda aonde o Windows 10 não roda direito. O que matou o Windows 8 então, gente? O menu iniciar. Aquilo que a Microsoft apresentou no Windows 8, no Windows 8.1, as pessoas não estão habituadas a isso, elas não querem isso por imposição. Diferentemente do que acontece no Linux, a Microsoft ela não te dá a opção de escolha. Ela te impõe o que ela acha que tem que ser. Ela impõe. O Windows Vista, ele só foi um fiasco, na visão de muitos, porque ele não rodava direito no padrão de computadores da época. Não era porque ele era inovador demais. Não. O Windows Vista era inovador demais, mas sem perder a essência. Quando a informática se popularizou nos anos 90, no mundo civilizado, desenvolvido, de primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, países da Europa, países da Ásia, né? Ali na Oceania, onde as pessoas têm poder aquisitivo, né? Têm uma vida melhor,
Então, as coisas, os computadores, no meados dos anos 90, os computadores acabaram se popularizando muito rapidamente no ambiente de uso pessoal, né? Os famosos IBM PC, né? Os IBM PC, popularizaram muito nesse ambiente pessoal, né? E a Microsoft, até então, no Windows 3.x, ela trazia um conceito de usabilidade do sistema operacional ao estilo macOS, grupo de trabalho, grupo de janelas e coisa e tal. Aí a Microsoft pega e lança o Windows 95 com um novo jeito de usar um sistema operacional que as pessoas adoraram, porque simplificou demais. Deixou tudo muito fácil, tudo muito mais simples. Com isso, o Windows 95, ele acabou popularizando o jeito de se usar o computador. E ele foi a base, ele acabou se tornando a base do jeito de usar o computador pelas pessoas comuns. Por isso ele se popularizou tanto. E o Windows virou o sistema mais usado no mundo. Foi por isso. As pessoas se identificaram com aquela maneira de usar o computador e o Windows veio sendo assim desde então. Tem vídeo no canal. Se vocês pegarem o Windows 10, tá? Tirar a transparência, colocar uma cor sólida, ou utilizar um tema de alto contraste. Windows 10. Você tira a transparência, coloca uma cor sólida. Ou então, um tema de alto contraste. Tá? Remove todas as tiles, aqueles ladrilhos, né? Aqueles ícones grandes, ali do lado do menu iniciar do Windows 10. Remove. Diminui o tamanho do menu iniciar do Windows 10. Tem vídeo aí no canal. Transformei o Windows 10 no Windows 95. De maneira fácil. Vocês vão ver que o Windows 10 tem a mesma essência do Windows 95, 98 e 62.000. A mesma coisa. Eu diria que o Windows 10 é um Windows 2000 bombado. Você tem um sistema bem fluido, não tanto, mas bem fluido, e muito simples, muito fácil das pessoas usarem. É isso que as pessoas querem. Foi por causa do menu inicial e dessa mudança abrupta que a Microsoft fez no Windows 8, que o Windows 8 foi um fracasso. Se você instalar uma aplicação de terceiro, Classic Shell, no Windows 8.1, ele é um sistema perfeito. Ele roda onde o Windows 10 não roda. Tem vídeo aqui no canal de um All-in-One da OC, tá? Que estava com o Windows 10, eu coloquei o Windows 8.1, ficou perfeito. Tem vídeo aqui no canal de um notebook Lenovo com processador AMD C60 e um chip gráfico integrado da linha Vision. Coloquei o Windows 8.1, ficou perfeito. Tem vídeo aqui no canal de um Thurion 64X2. Coloquei o Windows 8.1 nele também, ficou perfeito. Tem vídeo de de dois dual core, um E5200 e um E6200, dois Intel dual core, que eu coloquei o Windows 8.1 neles, desktops, um chip gráfico integrado e ficou perfeito. Tem vídeo, o último aí, de um notebook com processador Intel Atom, que vinha com Windows 7 Starter, que eu coloquei o Windows 8.1 nele, ficou perfeito. E eu passei ele para frente. Negociei ele com o Windows 8.1 funcionando perfeitamente. Com Classic Shell instalado. Então, assim, o que matou o Windows 8.1 foi exatamente o que a Microsoft está fazendo no Windows 11. Impor um jeito diferente das pessoas usarem o Windows. E elas não querem isso. Tanto é que o mundo Linux entendeu. Se você pegar as principais interfaces gráficas do Linux,
né? Boa parte delas, KDE, Cinnamon, Mate, LXDE, LXQT, tudo segue o mesmo estilo Windows de ser. Todas elas seguem o mesmo estilo clássico, padrão, Windows de ser. Por isso que muita gente fala que são semelhantes, que são mesmo. E quem desenvolve essas interfaces gráficas já entendeu que é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem nada diferente disso. Só que o Linux ele tem uma vantagem em relação ao Windows, que ele te dá a opção de escolha. Além de você poder escolher uma distribuição Linux, uma versão de um Linux, que vem com uma interface gráfica já nativa, que te agrade, eu quero experimentar isso. Que seja até diferente do jeito Windows de ser, seja mais o estilo Mac de ser, como acontece com o Gnome e a interface Unity, e agora a interface Cosmic, que está vindo no Pop OS, sendo desenvolvida pelo Pop OS, tá? Além do Linux oferecer essa oportunidade de você pegar uma versão do sistema operacional já com uma interface dessa nativa, você tem a opção de você tem a opção de escolha. Em muitas das distribuições, você tem a opção de escolher o jeito que você quer usar o seu sistema. Não é te imposto. Você não precisa instalar a aplicação de terceiro para poder mudar o sistema para ele ficar do jeito que você está habituado a usar. Você não precisa disso. Você não é imposto a nada. Você tem a opção de escolha. Isso a Microsoft nunca fez. Né? Ela poderia ter feito isso no Windows 8.1, no Windows 8, no 8.1. Eu falei isso já no passado. E ela não fez. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A Microsoft, as pessoas não querem mudar o seu jeito de usar o Windows. E o Windows 10, ele tem essa vantagem de ser o tradicional, uma pitada de modernidade. Como eu falei para vocês, se tirar todas as tiles do menu iniciar, o menu iniciar fica igual ao do Windows tradicional clássico. É pura e simplesmente isso. As pessoas estão habituadas a isso, elas querem isso. Elas não querem nada diferente disso. Então, o Windows 10, ele conseguiu suprir muito bem isso. Só que o Windows 10, ele não roda em qualquer lugar. Como eu disse, o Windows 8 roda até onde o Windows 10 não roda. O Windows 10 já não roda em qualquer lugar. Mesmo que você tenha SSD e uma boa quantidade de memória. Se o processador for muito fraco, se você não tiver uma placa de vídeo legalzinha ali para poder empurrar, o Windows 10 não vai funcionar bem. Veja um vídeo recente do notebook com Intel Atom. Que o Windows que melhor funcionou nele, sem ser Linux, Windows 8.1. Eu rodei GTA San Andreas e joguei no Intel Atom, no Windows 8.1. O All-in-One da AOC, com a AMD C60, Windows 8.1, rodando vídeo no YouTube a 720p, na AMD Vision. Eu rodei GTA San Andreas naquele All-in-One e rodou. É um jogo muito antigo, mas numa máquina muito ruim. No Windows 10, no Intel Atom, não rodou GTA San Andreas. No Windows 8.1, no Intel Atom, rodou. Um pouco pesado? Não importa. Rodou. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. As pessoas não querem mudar o seu jeito de usar o Windows. O segundo ponto é exigências estapafúrdias. Né? Ou seja, para que você possa rodar, igual aconteceu na época do Windows Vista. No Windows Vista foi mais indiretamente, porque não te impossibilitava de você instalar naturalmente, sem ter que fazer
jeitinhos e mutretas para você poder conseguir instalar o Windows sem você ter que fazer nada disso. Da mesma maneira que você instalava o XP, você conseguia instalar o Windows Vista em qualquer computador que rodasse o Windows XP. Entretanto, para que você usasse o Windows Vista na sua plenitude, com fluidez, com as modernidades que ele trazia, com as inovações que ele trouxe, você precisava de um computador muito parrudo. Mas isso não te impedia de rodar o Windows Vista naturalmente, instalado naturalmente, sem ter que burlar requisito nem nada disso. Já o Windows 11 segue o mesmo caminho, só que o Windows 11 ele te bloqueia uma instalação natural em qualquer equipamento. Se o seu computador não for compatível com o Windows 11, ele não vai instalar naturalmente. Você vai ser preciso burlar requisitos. Vai ser preciso você fazer jeitinho, mutreta, para que você consiga instalar o Windows 11 num equipamento que não seja plenamente elegível a ele. Entretanto, assim como aconteceu com o Windows Vista, e muito pior, porque o Windows 11, ele é mal feito, por isso que ele roda mal. Por isso que em computadores que não são elegíveis para o Windows 11, ele não vai rodar bem, ele vai rodar mal, porque ele é mal feito. Não é porque o computador não aguenta rodar ele, é porque o sistema em si é mal feito. Diferentemente do Windows Vista, que exigia hardware, o Windows 11 é mal feito. Então ele não vai rodar direito. Quer um exemplo? Turel 64X2. Eu instalei o Windows 11 nele. Maravilhoso. Uma máquina de 2008 rodando o Windows 11. Uma porcaria. É status. Uma porcaria. O sistema fica muito ruim, muito mal otimizado, muito mal elaborado, mesmo eu fazendo toda aquela otimização para o Windows 11 rodar o melhor possível naquele Turbo 64X2, o Windows 10 roda melhor naquele Turbo 64X2 com SSD e 4 GB de RAM DDR2 do que o Windows 11. Aquela máquina veio com o Windows Vista. O Windows Vista roda perfeito naquela máquina. Fluido, fluido, fluido. Voando baixo. Porque eu usei o Windows Vista naquela máquina. Ela veio com o Windows Vista. Eu vendi aquela máquina com o Windows 8.1. Funcionando perfeitamente tal qual o Windows Vista. Aquela máquina rodava o Windows 7 maravilhosamente bem. Tá? Então, assim, um outro exemplo. Samsung Book 3110M, que provavelmente no momento que você está vendo esse vídeo, ele já foi vendido. Mas no momento que eu estou gravando ainda não. Foi vendido com Windows 10 original. Essa máquina é de 2014, comprada nova. Ela veio com Windows 8, 8.1. Foi atualizado para o Windows 10. Eu usei Linux nela por muito tempo. Mas ela foi atualizada para o Windows 10. Ela foi vendida com o Windows 10 original. Está à venda com o Windows 10 original. Instalei o Windows 11 nessa máquina. Rodou. Maravilhoso, né? Uma porcaria. Desempenho muito ruim. Funcionamento muito ruim. O Windows 10 roda melhor nesse Intel de terceira geração. E olha que essa máquina está com 12 GB de RAM. Agora ela está com 8. Foi vendida com 8. Mas ela estava com 12 GB de RAM DDR3. Ou então HD Graphics 4000. No Windows 10, Windows 8.1, eu rodei visualizador de Second Life. Eu fazia live no OBS. Eu usava essa máquina para tudo. No Linux eu usava essa máquina para tudo. Fazendo live, fazendo tudo. O funcionamento dela, fantástico. No Windows 10, no Windows 8.1. No Windows 11, mesmo eu gastando tempo, configurando, mexendo e tudo,
uma porcaria. Né? Então esse é o segundo ponto. Essas exigências estapafúrdias e o fato do Windows, que agora eu vou entrar no terceiro ponto, que é um Windows mal feito, um Windows mal desenvolvido, um Windows que impõe coisas para o usuário. Como, por exemplo, agora você é obrigado a estar conectado na internet para instalar o Windows 11. Ele muda completamente o jeito de você utilizar o Windows que as pessoas estão habituadas. Muita limitação de configuração em relação ao Windows 10, por exemplo. Né? Um jeito totalmente controverso que é imposto. Você não tem muito para onde correr. Você consegue ali deixar mais ou menos parecido com o que você tinha no Windows 10. Mas ainda assim é muito diferente. Muita coisa mudou. Não foi só o visual em si, mas muita coisa mudou no sistema, o jeito de usar o sistema. Muito processo, muita exigência de memória RAM, alto consumo de disco, de SSD, de M2, NVMe. Sabe? Muito consumo de hardware desnecessário. É um sistema que traz coisas que a maioria das pessoas não usam, mesmo na versão Home Single Language. É um sistema muito mal feito. Então, esses 3 pontos fazem com que aquela frase que eu ouvi, que a Microsoft hoje se tornou a maior divulgadora, impulsionadora de Linux para computadores comuns, seja plenamente factual. Tenha total sentido. As pessoas estão percebendo que existem distribuições Linux que, para elas, atendem muito bem ao que elas fazem. Elas vão navegar na internet, elas vão usar Office, elas vão conversar no WhatsApp, acessar um Facebook, um Instagram, um YouTube. É isso que elas vão fazer. Tem gente que está descobrindo que até para jogar o Linux está bom. Tem gente que está descobrindo um novo mundo e está se permitindo ir para esse mundo, porque não querem usar o Windows 11. Mesmo que o computador seja elegível, eles não querem usar o Windows 11. E também não querem ficar no Windows 10. E nesse vídeo que eu vi, né, assim como outros, foi falado uma coisa, agora eu vou entrar numa outra parte do vídeo, já caminhando aí mais para os finalmente. Eu vou entrar numa outra parte do vídeo aqui, que é a questão do seguinte, a utilização de sistemas que já não tem mais suporte por conta do fabricante. A Microsoft fez uma coisa diferente dessa vez, com o Windows 10. Eu já falei isso num outro vídeo. Ela criou um suporte estendido, onde você paga $30 por mês e vai continuar recebendo atualizações de segurança por 1 ano. Isso não quer dizer que ela vai corrigir bugs e problemas que passaram batido depois que o Windows 10 foi aposentado. É um sistema de atualização muito direcionado, muito específico. E você tem que pagar. Quem é que vai querer pagar? $30 é muita grana. $30 a R$6 o dólar, que eu vi esses dias que parece que o dólar tinha chegado a R$6, não sei se é isso. Se vocês forem fazer a conta, né? 6 vezes 3, 18. $30 por mês. Não. 6 vezes 6, 18. Tá certo. 6 vezes 2, 12, com 6, 18, são R$180 por mês para você ter suporte para receber atualizações de segurança por 1 ano, que não garante correção de bugs nem nada do gênero relacionado ao sistema em si. Vale a pena? Não sei. Eu não sei, sinceramente, eu gostaria que vocês comentassem aí se vale a pena ou não. Meu amigo Everton Misson, o que você pensa a respeito? Você acha que vale a pena pagar R$180 por mês, em média, com dólar hoje no preço que está, para você poder ter um suporte estendido
para atualizações de segurança tão somente? O que vocês me dizem a respeito? Comentem aí. Meu amigo Kaique, pessoal aí, meu amigo TecG, comentem aí o que vocês acham a respeito disso. Né? Eu não sei se vale a pena. Né? E fora isso, é só isso que se tem. Agora, há muitos anos atrás, quando aqui onde eu moro era zona rural, né? Eu vi escrito num muro de uma chácara, uma vez, aqui próximo aqui, estava escrito o seguinte assim, seguinte frase: a ocasião faz o ladrão. Né? E eu completo com uma outra frase: aquilo que chama atenção atrai até o ladrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora que o Windows 10 foi aposentado, o Windows 10 é o sistema mais usado no mundo hoje, em termos de Windows, correto? Em se tratando de Windows, é o Windows 10. O Windows 11 não conseguiu nem chegar perto do Windows 10. Verdade seja dita. Aí, por que essas duas frases que eu falei têm a ver com isso? Muitas pessoas, é obviamente que depois que o Windows 10 foi aposentado pela Microsoft, pessoas que têm segundas intenções, que estão com intenções malignas, né, estão tirando proveito disso. E podem ter certeza que essas pessoas estão trabalhando diuturnamente para tirar o máximo de proveito disso. Enquanto tem muita gente utilizando o Windows 10 aposentado, essas pessoas que agem para o mal, elas estão usando a capacidade que elas têm, a inteligência que elas têm para o mal. Elas estão trabalhando para buscar brechas, para buscar vulnerabilidades no Windows 10, não para mostrar que o Windows 10 não é perfeito, que isso todo mundo sabe. Mas já que a Microsoft agora não está dando nenhum suporte mais para o Windows 10, no que tange a correção de bugs e problemas nesse sentido, eles vão se aproveitar disso para poder agir. Roubar dados, roubar dinheiro, né? Conseguir um monte de coisas, informações, documentação importante e coisas e tal. E agora, com o passar dos dias, dos meses, os usuários que utilizam o Windows 10 vão ficando cada vez mais suscetíveis à vulnerabilidade. Se você não for para o Windows 11, você tem que ir para uma distribuição Linux. Ou então trocar o seu computador e ir para um Macintosh. Mas você não tem opção. Você vai ficando cada vez mais sem opção. Ainda dá para usar o Windows 10, como eu falei no meu vídeo anterior, nos vídeos para trás aí. Dá para você usar o Windows 10. É possível você usar o Windows 10. Tá? Tranquilamente possível. Mas ele vai se tornando algo cada vez mais suscetível a vulnerabilidades. E a problemas que passaram, que a Microsoft não resolveu, enquanto ela estava dando suporte a ele. E essas atualizações de segurança estendidas, que a Microsoft vai enviar por mais um ano, não estão inclusos isso daí, essas correções. Então não terão mais correções. Então como é que você faz, né? Aí entra aquela questão. Dá para usar o Windows 10? Dá para continuar usando ainda, não é o fim do mundo. Você não tem que sair desesperadamente arrancando seus cabelos, falando, meu Deus do céu, e agora o que vai ser da minha vida? Eu vou ser obrigado a ir para o Windows 11. Não, dá para você usar. Mas, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui um caso real que eu estou vivenciando, tá? Que descreve bem isso, essa questão toda com a aposentadoria do Windows 10. Eu tenho um cliente, um casal de clientes, né, idosos, que usaram o Windows XP até enquanto foi possível para eles, até quando não teve mais jeito. Eu falei, olha, agora não dá, não tem mais como vocês continuarem usando o Windows XP. É impossível para o que vocês estão fazendo utilizarem o Windows XP. Porque os próprios clientes deles
já estavam com versões atualizadas de aplicações que eles usam, que no Windows XP não tinha a menor condição deles estarem usando. E vou falar uma coisa para você. Cliente nenhum, né, vai gastar tempo gerando arquivo em versão anterior de programa, ainda mais versão muito desatualizada de programa, como no caso de CorelDRAW, por exemplo, só porque o seu cliente não tem uma versão mais atualizada que seja capaz de abrir aquele arquivo daquele Corel. Né? Isso eles não vão fazer. Né? Eles não vão mandar. Claro, quem tem uma versão mais atualizada de um CorelDRAW, por exemplo, vai conseguir rodar arquivos de versões anteriores. Entretanto, quem tem versões anteriores do CorelDRAW não vai conseguir rodar arquivo da versão mais atualizada. Então, são por essas e outras que, às vezes, você chega no limite de usabilidade do sistema. E eles usaram o Windows XP até onde foi minimamente possível, porque é o que eles estavam habituados a usar. Depois, foram para o Windows 8.1 com Classic Shell. Porque o Windows 8 com Classic Shell funcionava perfeitamente bem no computador deles com o Windows XP. Perfeitamente bem. O sistema funcionava muito bem. E eles usaram o Windows 8.1, o Windows 8X, até onde foi possível. Aí, eu fiz a instalação do Windows 10. E agora, já há algum tempo, eles utilizam o Windows 10. Não tinha sentido manter o Windows 8.1 ali. Porque, inclusive, esse casal de clientes, eles lidam com aplicativo de banco. Eles lidam com arquivos sensíveis. Então, não tinha mais como eu manter o Windows 8.1 ali. Foi para o Windows 10. E estão no Windows 10. Só que, com o passar do tempo agora, eu não sei o que eu vou fazer. No caso deles. Eles vão ter que se manter no Windows 10 até onde der, porque é um casal de idosos, eles estão habituados a usar o sistema desse jeito. Não dá para eu colocar o Windows 11 lá. Por mais que a máquina é um i5, agora é um i5 de quarta. Na verdade, não é um i5 de quarta. É um i3 de quarta geração. Intel Core i3 de quarta geração. Tá? A máquina lá até seria passível de instalar, burlando requisitos, o Windows 11. Né? Seria passível de fazer isso. Né? Só que eles não estão habituados a nada diferente daquilo que está lá. Como que eu lido numa situação dessa? O ideal ali, sendo franco e sincero com vocês, seria colocar Linux. Mas a questão toda é que o seguinte, apesar de um Linux Mint Cinnamon ser igual ao Windows 10 praticamente, a usabilidade dele, né, é algo que não é tão simples de fazer, porque eles usam CorelDRAW. E CorelDRAW não roda no Linux ainda. Apesar que eles usam mais navegador de internet, pacote Office. E um aplicativo antigaço da Microsoft, chamado Microsoft Money, que dá plenamente para instalar no Linux pelo Wine. Plenamente, funciona perfeito. O Money 99.
É, no caso do CorelDRAW não funciona. E eles usam algumas aplicações assim, que eu não... Inclusive outras que eu não tenho certeza se funcionam no Linux corretamente, eu precisaria testar. Então, assim, não tem como eu colocar Linux naquela máquina. Do mesmo jeito que lá não vai ter como eu colocar o Windows 11 lá. Até porque, rodando com uma placa, uma Intel HD Graphics 4600, não vai rodar bem naquela máquina, o Windows 11. Não vai funcionar bem naquela máquina. Então, o que eu fiz? Recentemente, eu melhorei o antivírus, né? E configurei a máquina para deixar o mais segura possível, né? Para que eu consiga fazer com que o Windows 10 ali seja estendido o máximo que a gente conseguir. Para eles seguirem utilizando o computador deles com segurança. Porque, como eu disse agora há pouco, né, a frase que eu li lá no muro, que a ocasião faz o ladrão, e que eu complementei com aquilo que chama atenção atrai até o ladrão, quanto mais pessoas continuarem usando o Windows 10, agora que ele está aposentado, mais as pessoas que agem para o mal vão se sentir motivadas a continuarem trabalhando nos seus propósitos malignos, né? Para poder descobrir problemas no Windows 10, vulnerabilidades no Windows 10 que permitam que eles consigam se beneficiar disso. É basicamente isso. Se as pessoas não fazem isso para mostrar para o mundo da tecnologia que olha o tanto que isso aqui foi mal feito, porque aposentou e passou batido, olha o tamanho da falha de segurança que tinha. Não, eles não estão nem para isso não. Eles não estão nem para isso não. Eles querem se aproveitar dessas falhas que passaram, que a Microsoft não vai mais resolver, para que eles se beneficiem disso, né? E agora, gente, como é que fica? O que vocês acham, hein? Me digam aí, vocês vão para o Windows 11? Eu fui para Linux, estou feliz da vida, não me arrependo. Sabe, meu i5 de quarta geração tá perfeito, rodando Linux. Eu até tava falando com o primo da... A gente chama de primo, não. Eu falo que é primo também, né? Primo da minha mulher. Mas a gente tem assim, a gente fala que é primo, né? Um do outro. Eu tava lá na casa dele esses dias, eu tava falando com ele. Ele tá com o computador dele lá, com a 1060 de 6 GB, um i7 de sétima geração. Um desktop lá que ele tá lá, só trocou o gabinete. Tá lá o computador dele. O mesmo até hoje. Editando vídeo, usando Adobe Premiere, fazendo tudo. É um i7 de sétima geração. DDR4, mas já não é compatível com o Windows 11. Ele falou que vai seguir usando o computador dele enquanto aguentar. Por que ele vai trocar? Tá funcionando bem. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Se tá funcionando bem, para que eu vou trocar de máquina agora? Né? Seria legal botar um i7 4790K aqui? Seria. Quase que eu consegui. Quase. Mas não me pareceu muita vantagem a proposta e eu não acabei não fazendo a troca. Mas, do jeito que tá bom. Dá para fazer o que eu faço. Eu tenho 2 e 5 agora. Eu tenho um notebook 5 que eu posso usar para gravação, com a minha placa de captura, né? Para desafogar um pouco meu i5 aqui. E eu posso fazer gameplay dessa forma. Então, para mim tá muito bom. Linux para mim tá sendo vida. E vocês? O que vocês vão fazer? Vocês vão para onde? Me contem aí, tá? Me contem aí o que vocês estão pretendendo fazer agora. Vocês vão continuar no Windows 10? E aí, como é que vai ser? Concordam?
que essa premissa, né? De que a Microsoft hoje virou a maior divulgadora e impulsionadora de Linux para computadores comuns. É factual? Tem sentido? Eu tenho plena clareza que sim. Hoje em dia, muito mais pessoas estão indo para o Linux e não estão se arrependendo. Porque tá vendo que o seu computador muitas vezes tem mais poder do que elas achavam que tinha. Porque uma boa distribuição Linux bem configurada, bem escolhida, bem configurada não, uma boa distribuição Linux bem escolhida, e vai ser mais que suficiente para resolver sua vida. Você vai ter tudo na palma da mão. Você pega um Tiger OS que já vem até com o Office 365. Aquele Snap, pacote Snap. Desenvolvido para Linux baseados em Ubuntu. Ou que aceitem pacotes Snap. Já vem instalado. Você vai instalar o Tiger OS e vai ser feliz. Não tem que fazer mais nada. Galera, eu achei uma câmera aqui, um webcam velho aqui. Não sei nem que marca que é essa porcaria. Tá ali. Uma webcam antiga. Imagem ruim que dói. Mas pensa numa imagem ruim. É essa webcam. Ruim, mas ruim que dói. É bem antiga ela. No Windows não funciona. No Windows 10, no Windows 11. Não funciona. Não instala, não reconhece. Não tem driver. No Linux funciona. Até no navegador, no Google Meet, no Teams, chamada de vídeo, funciona. No Linux funciona. Espetei ela aqui, o Linux reconheceu na hora. Minha placa de captura funciona perfeitamente no Linux. Espetei lá e reconheceu na hora. Galera, é isso aí. Comenta aí embaixo aí o que vocês acham. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo subindo sem edição, estreando às 18 horas dessa segunda-feira, beleza? Quero ouvir a opinião de vocês aí no chat, nos comentários. Comenta aí. Gostaram da minha camiseta do Tux? Legal, né? Tá bem frio aqui hoje, viu, galera? Tá fazendo aí uns 20 e poucos graus e bem chuvoso. Tá bem gostoso o dia hoje. Gostoso para ficar debaixo da coberta. É isso aí, galera. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.